Fala pessoal, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo nesse canal. Nós falamos de ornitologia, especificamente de identificação de aves. Eu sou Rita, bióloga e mestre em conservação da natureza. Só que hoje o assunto é bem preocupante. Afinal, em maio do ano passado, já era registrada 30 milhões de aves mortas só nos Estados Unidos. Em novembro esse número já chegava a 50 milhões. Isso pelo menos dos casos que foram encontrados. E com o avanço da doença para os países vizinhos, o IBAMA ele faz um ofício e espalha isso para poder ter algumas precauções, porque corria o risco dessa doença vir aparecer aqui no Brasil. As aves estavam morrendo devido à influenza aviária, que é um tipo de gripe. O problema é que agora é uma cepa de alta patogenidade que mata mesmo. Seguindo nessa linha do tempo, em maio de 2023, há pouquíssimo tempo, já começa a ter os primeiros registros no Brasil com aves migratórias. E logo em seguida começamos a encontrar espécies silvestres, as aves moradoras, as aves brasileiras, as que vivem aqui, não tem como fugir para outro lugar. Elas também começaram a morrer. E hoje já são 22 casos, isso em 6 de junho de 2023. Esses 22 casos são pontos, né? Porque são mais aves que estão morrendo. Só no Rio Grande do Sul foram 60 indivíduos que foram encontrados mortos. Mas o que é essa doença? Tem hora que aparece lá, não sei na onde, depois desaparece. Como é que ela surge? Como é que ela se extingue? Ela é causada pelo vírus alfa-influenza vírus influenzae. É uma gripe um tanto comum e normalmente assintomática. Mas lembra aí a questão do Covid, que começa a surgir cepas mais fortes, mais fracas? Isso também aconteceu aí com a influenza. As cepas, elas têm subtipos, e esses subtipos, eles variam de acordo com a proteína que está ligada ali naquele vírus. Então, a gente tem a proteína H e a proteína N. A H significa hemaglutinina e a N é a neuraminidase. Tanto que as vacinas que estão sendo elaboradas é para poder trabalhar com essa proteína AN. Enfim, parece que esse vírus, o alfa-influenza vírus, ele foi detectado pela primeira vez em 1900, então é um vírus um tanto quanto antigo, mas esse subtipo, o H5N1, esse daí de alta patogenidade, ele foi detectado pela primeira vez em aves em 1957 e depois de 40 anos que foi observado em humanos, né? Então foi em 1997, né? 57 com 40, 97. E como foi detectado pela primeira vez assim em aves, aí ficou batizada como gripe aviária, a gripe do frango, a gripe influenza vírus. E só que em 2006 houve a primeira detecção em felinos. Então, os gatos comem as aves doentes e eles morrem também. Então, o humano, se come a ave, ele morre? Não, porque o humano, ele cozinha, né? A não ser que vá comer a carne crua e infectada, né? Aí pode ser que morra mesmo. Mas o contágio de ave para o humano, ele é bem difícil de acontecer, por isso que os governos estão falando, não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tranquilo, só está em aves silvestres, né, só. Para o humano é através das secreções, através das fezes. Então, se você cuida de aves, se você tem aves, elas começam a espirrar, tossir, a ter secreções. Então, nesse contato de você estar ali manipulando a ave, tudo pode acontecer de pegar. Isso se a ave estiver contaminada também. E isso pode acontecer tanto em aves vivas como a ave morta. Por mais que ela não vai espirrar, ela está morta, não vai espirrar, mas as secreções, porque ela morreu, ela começa a se desfazer. Então, assim, a ave está morta, não toque nela, não pegue ela, continua assistindo esse vídeo que mais pra frente eu vou dar o passo a passo como que você faz uma notificação, como que você deve proceder caso você encontre uma ave morta. Ainda mais assim que nós aqui
A maior parte das pessoas que assistem os vídeos desse canal são observadores de aves, então nós precisamos estar super atentos nesse momento para a gente conseguir trabalhar em conjunto e segurar a expansão dessa doença. E tem esse caso que assim, as autoridades elas estão pedindo calma, não precisa de alarde, porque é muito baixa, né? Não tem como ficar transmitindo de ave para humano se não é em granjas, em cultura de aves, onde tem ali o trato diário de pessoas com aves. Só que assim, se tivesse, né, se essa doença estivesse em granjas, seria mais fácil de conseguir controlar, porque é como se elas estivessem em quarentena, né? Seria só ali o prejuízo econômico, e o econômico a gente consegue dar voltas, né? Consegue subir, consegue se refazer. Agora, o que está acontecendo nesse momento pode ser irreversível. E eu vou explicar como que isso acontece. As aves, elas desempenham um papel ecológico fundamental e essencial para várias coisas estarem acontecendo. Por mais que as pessoas nem imaginem a diversidade que existe, que até hoje já tem 1971 espécies descritas aqui no Brasil, espécies e não indivíduos, tá bem? São coisas diferentes. Elas estão o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, ou elas estão consumindo insetos, aranhas, carrapatos, serpentes. Elas se alimentam. A maior parte das aves, das espécies, elas se alimentam de insetos. Outras se alimentam de frutos que podem acabar dispersando sementes. Então, todos esses serviços que as aves fazem para nós diariamente, sem a gente nem imaginar que elas estão fazendo isso, nós chamamos isso de serviços ambientais, e elas não cobram nem um centavo para estar fazendo todo esse esquema aí para gente. As aves, elas são fundamentais, né? Não só elas, mas os gambás. Pensa, o gambá se alimenta de 4.000 carrapatos por semana. Então, são várias espécies que desempenham um papel ecológico fundamental. Outros serviços que as aves desempenham são dispersar sementes, polinizar flores, e claro que cada espécie de planta tem a sua estratégia reprodutiva. Então, tem plantas que vão conseguir se reproduzir com o vento, vão precisar da chuva para ter essa fecundação ali. Então, cada uma tem a sua estratégia. Os insetos são super importantes também nesse processo, e as aves também estão nisso. E fora que quando elas também se alimentam dos frutos, elas acabam, alguns frutos passa já pelo trato digestivo dela, e ele já sai pronto para germinar. Então, se as aves somem, florestas inteiras podem desaparecer. E além de tudo, pensa nos mamíferos que se alimentam de aves. O que seria a vida deles sem o alimento? Como será que ocorre em ilhas com as espécies insulares, né? As espécies que vivem em ilhas? Como que elas vão sobreviver se não tiver a ave, o alimento ali chegando? Assim, é todo o sistema, é todo o elo, é toda a ligação assim que pode desmoronar. As aves comem serpentes, se alimentam de aranhas, de carrapatos, elas se alimentam de outras aves, elas plantam florestas, levam alegrias para mim, para você que observa aves diariamente. Então, um mundo sem aves é algo irreversível, que é muito, muito danoso para a nossa sobrevivência. Então, assim, se aves silvestres estão sendo impactadas e elas desaparecem, não estamos falando da produção de frango e ovo, é muito pior do que isso. Por isso que é preocupante e é alarmante, sim, porque todo o sistema ecológico é afetado. A gente precisa entender que somos uma espécie inserida em todo esse mundão. E quando a gente fala, não, mas está tudo bem, né? Não é o ser humano que está sendo afetado, está tudo bem, mas você vai ser afetado, indiretamente será. Espécies de aves que desaparecem quebram elo, quebra ligação do sistema ecológico. Quebrou economicamente, vai lá, faz um empréstimo, isso dá. Mas a partir do momento que nós não temos mais
toda essa parte ecológica, não tem como você fazer um empréstimo. E a biodiversidade brasileira, ela é inigualável. A gente só não está no topo como o país mais biodiverso em avifauna, porque não existe financiamento, investimento em levantamentos em áreas mais remotas. A gente pega aqui o exemplo da Serra da Mantiqueira, olha para a Serra Fina, né, onde teve um incêndio. Não tem registro de espécies lá nessa área. Como é que faz? Foi-se uma biodiversidade que foi perdida. Ninguém imagina o que foi perdido lá. Então tem muitas áreas onde não tem acesso. A gente conhece muito bem, mais ou menos, né, as espécies que ocorrem no sul, no sudeste do Brasil, porque tem bastante observador de aves que acaba auxiliando a ciência. Agora vai ver a Amazônia. Então pode ainda existir muitas espécies que podem até estar sumindo e a gente nem está sabendo que elas estão morrendo. Então, para nossa sobrevivência, manter a biodiversidade é essencial. Tudo, exatamente tudo que a gente consome, que a gente utiliza, ele vem da natureza. Tudo que você usa, que você consome, depende de forma direta ou indireta da manutenção da biodiversidade. Só que o ano passado, o BirdLife, uma organização internacional super séria e respeitada, já tinha publicado um relatório extremamente alarmante falando que 49%, constatando que 49% das populações de aves já estavam em declínio. E isso com todas as ameaças, sem pensar em gripe aviária. Agora, imagina com uma doença que tem alta mortalidade, que mata muitas espécies. As aves, nesse momento, elas estão passando por uma pandemia, por uma epidemia, só que elas não têm como fazer quarentena. De qualquer forma, vale eu te dar os passos aqui. Encontrou uma ave morta? Imediatamente você liga para um veterinário, para alguém que possa vir fazer a coleta dessa ave, que vai usar o equipamento de segurança, que vai saber como coletar, onde que vai levar para poder fazer as análises, para fazer testes laboratoriais para ver se o H5N1 foi a causa da morte daquela ave. Porque assim, as aves elas morrem todos os dias, né? Muitas espécies. É que a gente não encontra elas mortas por aí, porque já vem outros predadores. A gente tem um monte de gato, cachorro, animais abandonados na rua que acabam se alimentando dessas espécies que morrem. Então, tá aí até, né, esse problema, porque é um passando para o outro. E agora o que eu vou passar, o passo a passo para você, é uma recomendação do Ministério de Agricultura e Pecuária. Então, aqui, existe o sistema informatizado, o ESIS-Bravet. Ele não é um aplicativo, ele é uma ferramenta eletrônica e foi desenvolvida para poder ter a gestão de várias doenças, né? Não só a gripe aviária. Então, eles fazem toda a vigilância da saúde animal. Nesse site você consegue registrar, então ali tem o número, você pode ter acesso aos endereços onde existe o sistema veterinário oficial para você poder chegar nesses órgãos e falar, encontrei uma ave morta XYZ nesse lugar. O ideal é que você tenha, assim, a localização precisa, né? Precisa de exatidão mesmo, então tem que ser exato o lugar para poder fazer essa notificação. Por isso que, assim, e é difícil porque não são todos os municípios que têm um sistema veterinário oficial, né? Que é o governo que disponibiliza. Não tem. Então, como que você faz? A gente precisa ir pela lógica, né? Primeiro, você pode falar com a Secretaria de Meio Ambiente do seu município ou fazer essa questão. Fala lá com o médico veterinário, ele faz a coleta, emite o laudo e a partir do laudo veterinário, se foi comprovado mesmo que tem H5N1, aí você entra aqui nesse sistema e a gente vai fazendo aqui junto passo a passo. Então você vai fazer assim, clicar aqui, né, como quem é que está fazendo a notificação. Então, pode ser até mesmo o veterinário que já achou a ave, ele também pode fazer essa notificação, ou ele pode dar o laudo para você e você faz essa notificação como um observador de aves, como cidadão. Aí você preenche ali. A segunda
situação é você colocar a data de quando teve, né, essa procedência e qual animal foi envolvido. Então, aqui você precisa identificar a espécie que foi morta devido ao H5N1. E aqui, ó, a gente tem aqui cisne de pescoço preto, né? Eles têm galinhas, só que você coloca em outros animais e ele vai abrir essa lista aqui de outras espécies, né? Olha lá, alma de gato, tudo, então, albatroz. Aí você vai inserir a espécie. Eu fui até aqui. Eu não continuei seguindo, porque como o sistema ele vai preenchendo de forma automática isso, eu fiquei com medo de acabar emitindo uma notificação falsa. Então, eu fui até esse momento. Eu espero que você não precise utilizar esse conhecimento, esse passo a passo aqui, mas mesmo para te falar como que você deve fazer caso aconteça, caso você encontra uma ave morta, tá bem? Conseguir ampliar a sua consciência em relação a todo o ciclo ecológico que existe, trazer a consciência de como as aves são importantes além da parte econômica. Se você quer aprender mais sobre ornitologia, sobre observação, sobre o birdwatching, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Para elaborar esse vídeo, eu pesquisei artigos científicos e também consultei os sites oficiais do governo. Então, assim, vamos compartilhar informações que são reais e que são oficiais. Espero ter contribuído com você. A gente se vê no próximo vídeo.